Você que vai prestar FUVEST, vou te ajudar te preparando para a prova de Humanidades, corrigindo as questões do vestibular de 2024. Vem comigo! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, vestibulando, vestibulanda. A FUVEST, o maior vestibular do Brasil, tem uma prova bem forte, às vezes um tanto difícil. Mas eu estou aqui para desmistificar essa prova e te auxiliar nos estudos de humanidades. Separei aqui algumas questões que vão te ajudar na próxima prova. Vamos, sem delongas, partir para a resolução dessas questões. Para essa primeira questão, vamos começar com o texto básico, que está informando que houve um aumento do número de pessoas autodeclaradas pretas e pardas. Entre 2012 e 2022, essa população aumentou. E o próximo texto nos dá uma diferença não tão quantitativa, mas qualitativa, dizendo sobre a teoria de raças, que raça não é num sentido biológico. Esse sentido biológico de raça está errado. Raça faz sentido no sentido social. E essa diferença de raça como algo biológico e social é fundamental para a gente entender essa questão. É aqui que vai estar o pulo do gato dessa questão aqui da FUVEST. Uma coisa é a raça, a gente olhar ela cientificamente, como raça de cachorro, de gato, não se aplica para ser humano. A gente fala de raça para uma questão social, nos diz o texto 2. O texto 1 está dizendo que as pessoas que se autodeclaram pretas e pardas aumentou no Brasil. Tendo essas duas informações, a gente consegue, com uma certa facilidade, eliminar as alternativas erradas e selecionar a alternativa correta. Vamos ver uma por uma aqui. O enunciado está dizendo o seguinte, para a gente relacionar os dados trazidos do texto 1 com o conceito sociológico do texto 2. E aí tem que dizer o que está correto. A primeira alternativa, a alternativa A, está dizendo que a hipótese de que a autopercepção racial de parte dos brasileiros mudou está em conflito com a tese de que raça é um construto social? Não. É exatamente o contrário, não está em conflito, está em concordância. A raça é uma construção social e a gente está tendo essa construção valorizada no Brasil. A autopercepção está aumentando no Brasil. Não está em conflito, portanto. A está errada. B. A tese de que raças são construtos sociais ganha força diante das mudanças na autopercepção de parte dos brasileiros sobre sua condição racial. Alterações culturais e ideológicas da inserção social de negros e pardos teriam permitido o crescimento dos assim autodeclarados. Opa! Parece que achamos a alternativa correta. Vamos analisar as demais para garantir que essa aí vai estar correta mesmo e entender o erro das outras. Na verdade, o erro das outras vai ser igual ao da alternativa A. Vamos ver. B. C. As alterações na autopercepção racial captadas pelas pesquisas do IBGE não guardam relação com a ideia de que raça é um construto social. Claro que guardam relação, e uma relação muito forte, inclusive. Então, a alternativa C está fora. D. Os dados colhidos pelo IBGE sobre o aumento da autodeclaração racial dos respondentes, como pretos e pardos, indicam que houve um aumento dessa população no Brasil. Até aqui está correto, né? O que contraria a tese de que raça é um construto social e não uma realidade biológica. Eita, errou aqui, ó. Contraria a tese de que raça é um construto social? Não. Isso valoriza a tese, defende a tese, corrobora a tese de que raça é um construto social, em vez de ser uma realidade biológica. Item E. A existência do racismo no Brasil indica que a tese de raça como construto social está errada. Pelo contrário, o racismo no Brasil mostra que essas teses de raças socialmente criadas está correta, né? Vamos ver a sequência. Se raça fosse um construto social e não uma realidade biológica, os indivíduos preferiam se declarar como brancos para evitar serem vítimas de racismo. De maneira nenhuma. Justamente por, como diz a alternativa B, justamente por ganhar uma força ideológica que as pessoas estão assumindo as suas cores. Por isso, a alternativa correta é a alternativa B de professor Brian. E, sem mais demora também, vamos passar para a próxima questão.
O texto ao lado está falando sobre um regime sul-africano pós-apartheid. O apartheid que diferenciava, segregava negros para benefício dos brancos. Saiu o apartheid e aí tem esse texto mostrando as dificuldades para superar a educação depois do apartheid, para igualar aqueles que tiveram menos oportunidades, os negros que tiveram menos oportunidades devido ao apartheid. E aí tem essa discussão aí de como fazer para que as pessoas negras também tenham acesso à universidade. A partir daí, vamos analisar as alternativas. Né? Tá perguntando a questão, né, o que a gente consegue identificar desse texto. A alternativa A está dizendo que o regime de apartheid em vigor na África do Sul, na época em que o romance se passa, que tinha alunos e professores negros fora da universidade. O regime de apartheid em vigor na África do Sul, na época do romance, que o romance se passa, não, não é na época do romance. A primeira linha já deixa isso claro pra gente. O lugar do ensino superior agora tem as portas abertas. Quer dizer que acabou o apartheid. Então, não é na época do apartheid. A alternativa A está fora. Vamos ver a B. A segregação formal das mulheres no acesso à educação não é questão de segregação das mulheres, não é questão de gênero, questão de raça, o texto aqui. Então, B está fora também. C. As eficazes estratégias de apoio aos estudantes pobres para assegurar a boa qualidade da educação básica e superior na época do apartheid. As eficazes estratégias? Olha, a gente leu a primeira linha, né? Vamos ver as últimas linhas aqui, né? O que Steve está perguntando é se esse ensino adicional, de faz de conta, na esperança de elevar os alunos a um nível universitário, pode compensar 10 anos de educação primária e secundária de péssimo nível. Então, cadê a estratégia tão bonita que a alternativa C está falando? O texto está dizendo o contrário, que é preciso encontrar essa estratégia, mas essa estratégia ainda não existe. Então, a C está fora. D. As incertezas sobre as estratégias adotadas para enfrentar desigualdades sociais e educacionais legadas pelo regime do apartheid na África do Sul. Pois é, a alternativa D faz todo sentido. Existe aí uma incerteza no texto aqui do lado de como conseguir enfrentar essas desigualdades e superá-las. É disso que o texto está falando para gente. E está falando disso com uma certa discussão, um debate, vários interlocutores com pontos de vista distintos, mostrando os problemas. E se há esse debate, essa discussão, a gente não pode dizer que é algo consensual, como diz a alternativa E. O reconhecimento consensual do sucesso do projeto de inclusão. Não tem esse reconhecimento consensual no texto. Existe uma discussão nada consensual. Por isso está correto a alternativa D. Chegou a hora de uma questão de esporte, que é uma questão social também. Falando aqui sobre o skate, surgiu no fim dos anos 80, foi proibido. Aí veio a Luísa Erundina e falou: não, gente, que absurdo ficar proibindo isso. Deixa a galera andar de skate, né? Vai se divertir, vai pra rua. É bom mesmo, né? Sai do celular, menino. Vai andar de skate, sai do celular, menina. Vai andar de skate. E aí temos hoje a grandiosa Raíssa Leal representando o Brasil com skate até, né? O skate ganhou espaço, foi para as Olimpíadas, movimenta bilhões de dólares pelo mundo. Então, skate aí merecendo nosso respeito e dedicação aqui para cair uma questão da FUVEST. A partir dessas informações do texto, vamos analisar as alternativas. O enunciado está pedindo para a gente apenas dizer, olhar o que está correto, né? Vamos afirmar o que está correto a partir do texto. Alternativa A, são alternativas bem grandes, mas elas não são complicadas não. Alternativa A está dizendo que o skate adentrou o mundo esportivo, entre outros motivos, por pressão dos praticantes da modalidade. Faz algum sentido, a galera não desistiu de andar de skate e isso foi ganhando adeptos, ok. No entanto, práticas esportivas que surgem pautadas pelo lazer ou por atividades cotidianas não deveriam ser consideradas modalidades esportivas. Ora, e não é isso que aconteceu com o skate. Ele era uma atividade de lazer, uma atividade cotidiana e virou esporte olímpico. É isso que o texto nos informa. Como que não deveria ser? O que não deveria ser é a alternativa A, ela que está errada. Vamos para B. Os eventos esportivos de grande alcance
tal como a Olimpíada, deveriam considerar as estruturas normativas que dão origem aos esportes para inseri-los na competição. Apenas dessa forma seria possível garantir a autenticidade das modalidades e justificar a inserção do skate como esporte olímpico. Que balela é essa? Parece que tem algum burocrata de gravata falando só o que está dentro da lei deveria ir para a Olimpíada. Ah, que besteira é essa? Não. Vamos tirar essa alternativa B, que não tem nada a ver com o texto. Só o que for já legalizado vai para a Olimpíada? Não. O skate surgiu sem muito apoio de ninguém, das instituições, e foi conquistando espaço até chegar nas Olimpíadas. Está bem diferente do que afirma a alternativa B aqui para a gente. Vamos ver a alternativa C. Os esportes são uma forma de representação das práticas sociais. Sim, esse é o ponto mesmo, a representação de práticas sociais. Sendo assim, as transformações sociais podem resultar em alterações de regras esportivas, na esportivização de práticas de lazer e até na extinção de modalidades esportivas. Sim, os esportes eles estão diretamente relacionados a práticas sociais. A sociedade muda, os esportes mudam. Esportes entram nas Olimpíadas, outros saem e assim acontece, assim a gente avança no mundo. O item C está de acordo com o texto, sim. Vamos ver o item D e E. D. Os esportes podem sofrer alterações normativas ao longo dos tempos. Ok, até aí está igual à alternativa C. Com tal efeito, torna-se equivocado datar a criação de um esporte. Equivocado está na alternativa D. Olha aqui o próprio texto falando que a história do skate no Brasil passou por fases diferentes, até mesmo antagônicas. E aí tem uma data aqui, ó, 1988, depois vem falar de 2015, em 2021, quando entrou nos Jogos Olímpicos. Então tem sim uma datação equivocada da alternativa D. Alternativa E. O skate, bem como outras práticas esportivas, foi criado de modo discreto por grupos pequenos e ganhou força e ascensão a partir do aumento do incentivo financeiro para sua realização, o que é determinante para o esporte alcançar reconhecimento mundial. É o contrário. O esporte ganhou força porque a galera começou a andar de skate. Curtia o rolê e começaram a andar. E aí, depois disso, o mundo econômico viu que ganhou adeptos, falou, ó, vamos ganhar dinheiro em cima disso aí também. Não vamos deixar passar essa bolada. Então não é que o dinheiro deu fama pro skate. É o skate que fez a galera do dinheiro investir nele. Por isso, tá errado a alternativa E. E a única alternativa correta é a alternativa C. C de correta. E caso você tenha alguma questão até agora dessas questões que a gente analisou, não mantenha essa dúvida contigo. É só escrever nos comentários que eu respondo para você. Bora passar para mais uma questão então. Chegou a hora de uma das questões mais complicadas aqui desse vestibular de humanidades. Essa questão sobre trabalho envolvendo a reprodução social e a economia do cuidado. Reprodução social é um conceito que o texto explica da seguinte forma. Para que haja produção de bens e de serviços, é necessário que as pessoas que os produzam sejam, por sua vez, produzidas. Ou seja, antes de produzir algo, é preciso que a pessoa seja produzida. É preciso que a mão de obra seja qualificada para ela poder produzir aquilo que é necessário. O problema disso é que mulheres geralmente estão relegadas a essa função por causa do seu ambiente familiar, doméstico. E aí vai cuidar dos filhos, cuidar dos doentes, idosos, preparar alimentos, limpeza, arrumação da casa, etc. E aí fica mais difícil uma mulher competir com um homem para entrar nesse mercado de trabalho. Essa é a reprodução social. No texto 2 fala da economia do cuidado, que é um conjunto de atividades não remuneradas, geralmente exercida por mulheres, como limpeza da casa, preparação de alimentos, cuidado de crianças, idosos, famílias, etc. Aí o PIB, isso tem uma projeção do impacto que dá no PIB, mas está fora dos valores que poderiam ser adentrados no PIB. Tem então aqui o PNAD, o Pesquisa Nacional por Amostra do Domicílio, que faz uma projeção, mas não é uma contabilidade tão precisa, justamente porque está fora desse meio. A partir desses dois textos,
a gente vai ter que relacionar esses dois conceitos e ver o que está correto a partir deles. Do texto 1 e do texto 2, a ideia de reprodução social e economia do cuidado, e ver qual afirmativa está correta. A alternativa A fala que os conceitos de reprodução social e de economia do cuidado são contraditórios. Não, eles não são contraditórios, eles são auxiliares. Um ajuda a entender o outro. Está fora a alternativa A. B. Ambos os conceitos se referem a um tipo de trabalho cuja importância é socialmente reconhecida. É um trabalho que socialmente não é reconhecido. Tanto é que ele é pouco remunerado ou nem sequer chega a ser remunerado, né? Item C. As definições de reprodução social e de economia do cuidado excluem necessariamente a possibilidade de que o Estado seja responsável por parte das tarefas envolvidas na reprodução das pessoas. Errado. O Estado, quando se ausenta dessa responsabilidade, ele está ausentando a responsabilidade de cuidar das pessoas. É a proposta do Estado neoliberal, aqueles políticos que defendem um Estado mínimo vão ir por essa linha, dizer que o Estado não tem que interferir e deixar que as pessoas que se virem aí, as mulheres que se virem nessa reprodução social e nessa economia do cuidado. Existem outros grupos que vão dizer não, é papel do Estado oferecer políticas públicas que reconheçam e valorizem o trabalho que está sendo feito pelas mulheres. Então, esse necessariamente aqui está bem errado. D. A contabilização no PIB dos valores dos afazeres domésticos, no contexto da economia do cuidado, abarca apenas uma parte da reprodução social. Sim, o PIB consegue contabilizar a reprodução social dos trabalhos feitos pelas mulheres, mal valorizados, mal remunerados, mas é apenas parcial isso, pois não inclui o trabalho doméstico remunerado, os trabalhos de reprodução executados fora do ambiente doméstico. Aquilo que é feito fora do ambiente doméstico, as pesquisas não conseguem pegar direito, tem mais dificuldade de conseguir detectar para entrar aqui no PIB. Então o item D faz sentido. O item E vai dizer que os dados estimados sobre a participação das atividades domésticas não remuneradas no PIB do Brasil mostram que a reprodução social acontece apenas quando não há uma relação salarial entre quem executa e quem se beneficia desse tipo de ação. Não, pode haver uma relação salarial sim, só que muitas vezes essa relação salarial ela é exploratória. A mulher trabalha num serviço doméstico, doa seu sangue, sua energia e recebe um salário bem baixo. Muitas vezes com calotes e exploração, etc. Né? Então, pode ter uma relação salarial sim, ainda que seja precária. Então, dessas alternativas, o que está correto, com o gabarito oficial mesmo da FUVEST, é o item D. Vamos para a próxima. Essa é uma questão que envolve os autores moçambicanos Luiz Bernardo Ronwana e Paulina Chiziane. Vamos ver o que esses textos aqui falam resumidamente. O primeiro texto mostra que uma violência, um homem, o capataz, agredindo a mulher e abusando dela. O segundo texto está mostrando também um abuso de um casal, em que o cara deu bofetadas para disciplinar a mulher e ela conta o horror que ele maltrata o pobre corpo frágil dela, etc. Temos essas duas relações. A partir desses dois textos, a FUVEST vai fazer duas questões aqui para a gente. Uma mais voltada à língua portuguesa e outra propriamente de uma questão mais social. Então, essa de língua portuguesa, como está no mesmo texto, a gente vai passar bem rapidinho por ela e para a questão social na sequência. Essa primeira questão é sobre o termo machamba, termo machamba, que aparece nos dois textos aqui, né? O fundo da machamba e depois vai falar aqui também que Sarnal parece ser uma machamba difícil. Ô, Sarnal, você parece ser uma machamba difícil que não engravida e depois engravidou. Então, temos dois contextos sociais também diferentes do uso de uma mesma palavra. No primeiro caso, machamba significa um matagal, no sentido denotativo, e no texto 2 o papel de esposa. Não é exatamente esse.
No texto 1, machamba possui um sentido literal, referindo-se a terras para o cultivo. No texto 2, sentido figurado, referindo-se ao útero de Sarnal. É esse aqui, o item B, que é o nosso correto. O C fala que o texto 1, machamba possui sentido figurado, referindo-se à colheita. Não é colheita. E o literal, referindo-se a um problema. Não, o útero dela não é um problema. D. Em ambos os textos, machamba é literal? Nada disso. Em ambos os textos, machamba é figurado. Nada disso. É o item B mesmo. Então, só passando rapidinho aqui para essa interpretação do significado de uma palavra no contexto que ela aparece nos textos. O que importa aqui para a nossa correção agora vai ser analisar os casos de violência. Ambos os textos apresentam cenas de violências. Cenas diferentes de violências, mas são cenas de violência sim. De violências domésticas, violência sexual, violências do homem contra mulher. Alternativa A diz assim: Luiz Bernardo descreve uma cena de violência psicológica. Não. É o cara agredindo a mulher e violentando ela. Não é psicológico. É claro que isso é também psicológico, mas é físico. Uma violência sexual e física. Item B. Luiz Bernardo expõe a violência social que a mulher é vítima, certo? A violência do homem contra a mulher é uma violência social, tá correto dizer isso? Ao relatar uma discussão acalorada, não tem uma discussão. Aliás, o primeiro texto não tem diálogo, nada, mostra apenas cenas de luta. Então, não é uma discussão o problema, foi uma agressão física mesmo. C. Luiz Bernardo narra uma luta física, isso, é uma luta física entre o capataz e a mulher, a qual tenta resistir à agressão sofrida. Isso mesmo, ela tenta resistir à agressão sofrida, mas acaba por consentir com a relação de maneira nenhuma. Não é porque ela foi mais fraca nessa luta que ela consentiu com a relação. E esse é um dos maiores erros que a gente tem na nossa sociedade, inclusive, achar que a vítima consentiu com um abuso. Quem assinalar essa alternativa vai errar essa questão da FUVEST. Quem pensar dessa maneira vai errar outras questões da FUVEST, da Unicamp, do Enem também. Então, essa aqui está errada. Não é um consentimento esse abuso. Jamais. D. Paulina, é o texto 2 aqui, né? Apresenta elementos narrativos que permitem identificar a agressão psicológica e física praticada pelo marido contra a mulher. Faz sentido. Existem agressões psicológicas e físicas ali, que ela vai narrando, mostrando o que a personagem vai sofrendo com o marido dela. E não é porque é marido que não é agressor. É sim. Aliás, na maioria dos casos, o agressor é alguém próximo à vítima. Não é alguém fora de casa, é alguém do ambiente doméstico mesmo. Item E. Paulina associa a violência contra a mulher a um processo educativo que visa zelar pela estabilidade da relação conjugal e pela felicidade do casal. A personagem não estava nada feliz ali. De fato, esse processo educativo é um argumento que o agressor deu. Estou lhe dando uma surra para lhe educar. O que é isso? Que absurdo é esse? Esse argumento por si só já é uma agressão psicológica. Essa agressão física, ela é justificada com uma agressão psicológica, que é o item D. As violências causadas por homens contra mulheres é um assunto tão sério que a FUVEST cobrou uma outra questão no mesmo vestibular, mostrando aí o feminicídio, assassinato contra mulheres de 2007 a 2017 no Brasil. No gráfico, o Brasil é mostrado aqui nessa linha azul. Vai ter também 3 unidades federativas, 3 estados. São os 3 com menor índice de feminicídio em 2017, que é Distrito Federal, esse flutuante aqui, São Paulo, este outro em vermelho, e Santa Catarina, em verde aqui. Tendo em vista esse cenário, vamos analisar as alternativas. A alternativa A vai dizer, dentre as unidades federativas citadas, a que teve maior decréscimo na taxa de homicídio de mulheres no período de 2014 e 2017 foi São Paulo. São Paulo foi a que mais caiu, né? São Paulo, essa em vermelho aqui.
de fato teve uma queda. Estava aqui quase os 3, aí chegou um pouquinho acima dos 2. Teve uma queda. Porém, olha o Distrito Federal, o quanto caiu. Subiu e caiu bem. Saiu do 4 e pouco e veio para baixo da linha dos 3. É a que teve a maior queda, portanto, o Distrito Federal. Por isso a alternativa A está errada. Alternativa B. As 3 unidades federativas indicadas tiveram um decréscimo na taxa de homicídio. As 3 tiveram um decréscimo? Olha Santa Catarina. Santa Catarina subiu, estava de 2 e pouquinho e foi para 3 e pouco. Santa Catarina teve um aumento, portanto. B está errada. C. A taxa de homicídio de mulheres no Brasil em 2017 é maior que a soma das taxas das 3 unidades federativas apresentadas neste mesmo ano. O Brasil está aqui, subiu em 2017, saiu de 4, 3 e pouquinho, foi para quase 5. Mas se a gente somar essas 3 aqui, a gente vai ter 2 aqui, com 3 dá 5, quase 3, vai lá para os 8 mais ou menos. Então a gente tem essas 3 aqui somando dá maior do que a média do Brasil, sim. Está errado a alternativa C, então. D. Dentre as unidades federativas apontadas, a que apresentou a maior taxa de homicídios de mulheres em 2017 é Santa Catarina, superando a taxa registrada nos demais estados da região sul. Fala aqui da região sul no gráfico, só fala da Santa Catarina, não fala nada sobre Paraná, nem sobre o Rio Grande do Sul. Mas o texto fala, olha as 2 últimas linhas, no Brasil e nas 3 unidades federativas com as menores taxas de 2017. Quer dizer que se Santa Catarina está inclusa entre as 3 menores e Paraná e Rio Grande do Sul não estão inclusas, quer dizer que Paraná e Rio Grande do Sul têm taxas de homicídio maior que Santa Catarina. Então, item D está errado também. Item C, sobrou. Vamos ver se ele está correto, espero que ele esteja certo, né? Dentre as unidades federativas mencionadas, a maior redução na taxa de homicídio de mulheres entre 2016 e 2017, registrada na pesquisa, ocorreu no Distrito Federal, entre 2016 e 2017. Uma queda bem grande aqui. Realmente foi a maior queda nesse período, foi entre 2016 e 2017, no Distrito Federal. São Paulo caiu, mas caiu bem menos, foi bem mais tênue a queda de São Paulo. Distrito Federal despencou. Então, a alternativa E está exata. Pois bem, essa foi a resolução da prova de Humanidades, principalmente de Sociologia da FUVEST 2024, para te ajudar a compreender e treinar para a próxima prova da FUVEST. Se você ficou com alguma dúvida, é só escrever aqui, vou ter o maior prazer em te responder. Beijo no coração e boa prova!